Dando continuidade agora, falaremos sobre segurança jurídica no Estado Democrático de Direito. E para discorrer sobre o assunto, eu chamo aqui ao palco o doutor José Rogério Cruz Tucci e a doutora Tereza Arruda Alvim. Como mediador, contamos com a participação do doutor Evaristo Aragão. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade, podem se sentar. Doutora Tereza Arruda, doutor José Rogério Cruz Tucci. E agora eu passo a palavra para o doutor Evaristo Aragão, a qual será o mediador deste painel. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme, doutor Gomes, é uma satisfação enorme abrir este nosso painel da 8ª Conferência da Advocacia do Paraná. Cumprimento a todos na pessoa da nossa presidente Marlena Winter. Também faço questão de cumprimentar a todos aqueles que nos assistem pela online, porque soube que nós temos 16 mil inscritos, né, para acompanhar a nossa conferência. Isso é algo estupendo, né, e talvez sem precedentes aqui na nossa história, e o que mostra toda a competência da comissão organizadora. E faço aqui também um cumprimento a Marion Umbá e ao Luiz Fernando Pereira, que coordenaram esses trabalhos, inclusive no âmbito da comissão científica. O nosso tema de hoje é a segurança jurídica no âmbito do Estado Democrático de Direito, e nós temos o imenso privilégio de ouvirmos a professora Tereza Arruda Alvim e o professor Tucci, que são dois juristas de primeiríssima grandeza. Na verdade, eles foram as duas primeiras escolhas e os principais nomes, os mais votados na nossa comissão científica, e com muita satisfação, ambos aceitaram prontamente o convite para nos brindar com as suas reflexões a respeito desse tema. É claro que é um tema um tanto quanto polêmico, né? É um tema, ao mesmo tempo, complexo, multifacetado, até porque hoje nós temos uma proeminência, né, um certo protagonismo dos nossos tribunais, especialmente os tribunais superiores. Alguns criticam um pouco isso, como talvez um certo ativismo judicial um pouco mais exacerbado, talvez até uma invasão do judiciário, do legislativo, enfim, mas o fato é que, desde há algum tempo, essa proeminência dos nossos tribunais, em boa medida, se justifica em função daquilo que alguns já caracterizam como um sistema de precedentes, né, professora Tereza? Então, na verdade, essa proeminência, muito provavelmente, até deva se manifestar ainda de maneira mais contundente, por exemplo, com a relevância da questão federal, né, e a proeminência, então, aí das nossas cortes de segundo grau. Mas o privilégio de nós ouvirmos, enfim, a respeito da segurança jurídica e a segurança jurídica enquanto uma lente por meio da qual o precedente judicial, por meio da qual a coisa julgada, por meio da qual a modulação, quer dizer, das decisões judiciais, inclusive como forma de nós conseguirmos preservar situações anteriores, consolidadas, ela necessariamente acaba passando, quer dizer, por uma produção científica muito interessante dos professores Tucci e Tereza. Eu lembrava que o professor Tucci tem um livro, um texto fundamental, quer dizer, talvez um dos primeiros, professor Tucci, que é o Precedente Judicial como Fonte de Direito, né? Eu lembro de ter tido contato com esse texto em 2009, quando era orientado pela professora Tereza, né? E na época se falava muito pouco do precedente judicial, mas eu fui perceber hoje, professor, que esse seu trabalho é de 2004, né? Então, em 2004, sim, se não é o primeiro, é um dos primeiros, né? Quer dizer, hoje é moda, todos falam, né? Quer dizer, do precedente judicial, é muito provável o primeiro, e é um texto fundamental, e isso, enfim, mostra o quão à frente, né, que estão as reflexões do professor Tucci, depois da professora Tereza, o nosso livro vermelho lá, né, professora? Aquela coletânea, também hoje, acredito que um clássico, né?
E então, desde lá, né, então nós temos aí pelo menos 2 décadas quase, né, de reflexões, e é um privilégio poder ouvi-los, porque além de juristas de primeiríssima grandeza, são também advogados militantíssimos, né? Então é muito interessante, sobretudo para uma conferência da advocacia, que nós tenhamos então 2 cientistas muito respeitados, mas também que sabem o que é o dia a dia da advocacia. Então, como já falei demais, eu vou, em primeiro lugar, passar a palavra à professora Tereza, né? Embora a Tereza dispense apresentações, apenas para cumprir o nosso protocolo, a professora Tereza Rodolvin, ela é livre docente, doutora, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e também professora associada nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da mesma instituição. É professora visitante da Universidade de Cambridge, da Universidade de Lisboa, foi relatora da Comissão de Juristas do Senado, que redigiu o anteprojeto do nosso CPC, também relatora do anteprojeto da Lei das Ações de Tutela de Direitos Coletivos Difusos, que foi elaborado pela comissão nomeada pelo CNJ em 2019, e, além disso, é uma advogada que eu sou suspeito para elogiar. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique absolutamente à vontade para usar a palavra. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Evaristo pelo convite. O Evaristo, enfim, amigo e sócio há quase 30 anos, Evaristo? Há quase 30 anos. E quero dizer a vocês o seguinte, eu comecei nessa vida de palestra, enfim, essa vida de ver as pessoas dando palestra, frequentar congressos, vida acadêmica muito cedo, porque os meus pais eram professores de processo civil. E minha mãe ainda é, né? Apesar de já ter uma certa idade, ela ainda gosta, ainda prepara aula, ainda dá aula no mestrado, etc. Num ritmo diferente, mas ela está lá. E quando eu vi as pessoas falando sem papel, eu lá, né, nos meus 18 anos, 19 anos, eu diria, eu vou chegar lá. Quando eu estiver mais madura, quando eu tiver mais experiência, quando eu for mais segura, eu também vou falar sem papel. E aí os anos foram se passando, né? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, e até hoje eu não falo sem papel. Então, por isso, eu sempre fico muito angustiada quando tem essa história da cadeira. Porque é chato você ficar segurando o papel na cadeira. Então, eu vou falar lá do púlpito, não porque eu queira dar um tom solene à minha exposição, que será curta e muito simples, e espero didática, mas porque eu preciso apoiar o papel em algum lugar. Quem sabe, daqui a uns 10, 15 anos, eu consiga falar sem papel. Por enquanto, ainda não. E eu preciso de papel até para fazer uma bela apresentação. Eu gosto de ter, assim, um guia, porque às vezes a gente começa a falar e perde um pouquinho a linha, e até por respeito às pessoas que estão escutando, né? Você tem um roteiro. Sim. Você tem um roteiro. Funcionando? Tá. E assim a tua exposição pode ficar mais agradável. Bom, é claro que eu tive que fazer um corte nessa ementa que o Evaristo me passou, para mais ou menos orientar a mim e ao professor José Rogério Tucci sobre o que a gente falaria hoje. E o corte que eu fiz foi justamente os precedentes vinculantes. E eu pretendo tratar de 2 subtemas, rácio e tese, que eu acho que tem causado muita confusão na cabeça dos advogados. Com certeza, né, a expressão segurança jurídica é uma expressão extremamente ampla, né, mas ela certamente abrange essa necessidade que todos nós temos de ter previsibilidade, né, de saber como é que os tribunais vão decidir, né. É a previsibilidade, no fundo, do próprio direito, porque, de rigor, quem dá a última versão da norma são os tribunais, né. Quando um cliente vem conversar com a gente e pergunta, eu tenho direito? O que a gente faz? A gente vê o que a lei diz, a gente vê o que os tribunais dizem e a gente vê o que a doutrina diz, né? Então, na verdade, o direito é um fenômeno que emana, que nasce dessas 3 fontes, né? Lei, jurisprudência e doutrina. É como se fosse um tripé. Se você tirar um deles, cai, né? Quando a gente estuda direito comparado, né, a gente sabe que não adianta dizer o que diz a lei italiana, né? Tem que ver o que diz a lei italiana, tem que ver como os tribunais aplicam, interpretam aquela lei e também o que a doutrina diz, né? Se espera que os tribunais consultem a doutrina. Bom, eu sou uma entusiasta do sistema de precedentes trazido pelo Código de 2015, porque acho realmente que não há segurança jurídica, não há previsibilidade, afronta a isonomia se você tiver
uma lei, um texto positivado e 3 formas de interpretar esse texto para sempre. Né? E às vezes isso acontece, né? Tem às vezes um texto X e tem a forma de interpretar X1, X2 e X3, formas essas que correspondem a 3 condutas diferentes, né? Então o jurisdicionado não sabe o que fazer, né? Porque embora haja uma lei só, tem 3 formas de interpretar e às vezes tem o sub, né? Tem o X.1, tem o X.2 e o Código de Processo Civil de 2015, de fato, procurou criar caminhos que podem ser muito eficientes, se bem utilizados, para minimizar esse quadro, né? De a gente ter uma lei, né? Porque quando se diz que todos são iguais perante a lei, na verdade, o que se está querendo com isso dizer é que todos são iguais perante o direito, né? E não perante a lei, porque a lei sozinha não é nada, a lei sozinha é um monte de palavras, né? Num papel ou numa tela, né? A lei, ela só tem sentido na medida em que ela é a base para que dela se retire uma norma, né, que é a interpretação, que é aplicada pelo judiciário para resolver casos concretos, né, e digamos, inadmissível que o sistema tolere indefinidamente que os mesmos textos legais possam ser interpretados de maneiras diferentes pelos tribunais, né. Então, o Código, digamos, aperfeiçoou as formas de uniformização que já havia, como, por exemplo, os repetitivos, que já existiam, né? Eram os 543B e C do Código de 73. O Código criou o IRDR, criou o IAC, transformou a decisão do Supremo no regime da repercussão geral em precedente vinculante. Se for aprovado esse pré-projeto, esse anteprojeto que está passeando por aí, né, nos WhatsApps, ainda não está tramitando formalmente, mas esse projeto já existe. Se esse projeto a respeito da relevância passar, também a decisão do STJ julgada no regime de recurso julgado no regime da relevância deve gerar um precedente vinculante. Mas o fato é que tudo é novo para nós. É novo para nós, advogados, é novo para juízes, para magistrados, para desembargadores e para ministros. E eu estava até comentando com a Laura, que fez uma pequena entrevista comigo antes desse nosso painel, que eu me lembro de ter ouvido da boca do professor Galeno Lacerda, talvez os mais velhos podem ter ouvido falar dele, um grande processualista gaúcho, e ele dizia que a jurisprudência quem faz são os advogados, que muito frequentemente excelentes acórdãos, excelentes decisões são baseadas, como ele dizia, em ótimos arrazoados, né? Em bons pareceres, né? Num belo recurso. De repente tem uma decisão linda porque ela encampou os argumentos usados por um recurso bem feito, né? Então, a nossa responsabilidade é uma responsabilidade muito pesada, né? É uma responsabilidade que, na verdade, se traduz na necessidade de a gente entender esse sistema e de a gente, de certo modo, com todas as aspas necessárias, explicar para o judiciário como é que isso funciona, né? Que o sistema de precedentes não serve única e exclusivamente para limpar a mesa de trabalho. Serve também, né? Porque nós sabemos que o regime de precedentes trazido pelo Código, numa medida significativa, ele tem por objetivo resolver o problema da litigância de massa. Aí sim, eu vou estar usando precedente para diminuir o trabalho do judiciário. Mas não é só isso. Os precedentes também servem para gerar coerência no sistema, né? Previsibilidade, unidade, né? Para decidir 1, 2, 3 casos que têm a mesma rácio, né? E o juiz não está limpando a mesa, não está diminuindo a carga de trabalho dele, mas está gerando um direito de melhor qualidade para todos nós. Bom, eu nunca esqueci isso que o professor Galeno Lacerda falou, e ele disse isso a propósito de uma teoria, isso nem está no meu script. Eu estou gostando das caras, né? Então estou me animando aqui, fugindo do meu script. Mas o Tucci deve lembrar que o Galeno dizia isso por causa daquela teoria do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial. Ele tinha feito um arrazoado com dano irreparável, etc, etc, e de repente esse arrazoado foi inteiramente assumido pelo acórdão do Supremo. E ele falou, tá vendo? O acórdão do Supremo, mas quem fez a jurisprudência fui eu, que sou advogado, né? Bom, então, como eu dizia para vocês, acho que a nossa carga de responsabilidade, de fato, é enorme, porque, de um modo geral, a gente tem mais tempo. Eu dizia também para a Laura, né, que os nossos tribunais superiores têm uma carga de trabalho absolutamente desumana, né? Não há comparação com nenhum país estrangeiro do número de processos que os nossos tribunais superiores julgam, né? Eu participei também não está no meu script, gente, não está servido para nada esse script.
mas eu participei, por uma coincidência, no final do ano passado, de uma mesa de discussão sobre cortes superiores. Todo mundo apavorado, porque a Corte de Cassação julga 20 mil processos por ano. Porque a Corte de Cassação francesa, a Corte de Cassação italiana, 30 mil processos por ano, né? E quando eu falei dos nossos números, olha, eu não sei exatamente, mas acho que os nossos tribunais julgam de 300 a 400 mil processos por ano, né? Aí o povo olha para você e acha que você não sabe a diferença entre 1,000 e 100. É estrangeira, coitada, não fala inglês direito, né? Porque, de fato, e olha que a França e a Itália são países que têm os tribunais extremamente sobrecarregados, né? Então, quem tem tempo de estudar precedente, de descobrir o que é a ratio, de ensinar como é que se usa a ratio para decidir um processo com base na ratio do precedente, somos nós, né? Nós temos essa responsabilidade. E esse novo sistema de precedentes acaba, de fato, usando termos aos quais com os quais, na verdade, nós nunca tivemos afinidade, né? E familiaridade, sobretudo, né? São coisas realmente que têm o potencial para gerar um direito mais coerente, mais previsível, mas é tudo, por enquanto, muito difícil. E vou fazer um parênteses bem rápido. Eu também acho que a doutrina brasileira, também comentava isso com o professor Tucci, que apesar de ser de uma universidade diferente da minha, ele é da USP, eu sou da PUC de São Paulo, mas a gente sempre teve muita afinidade de pensamento, a doutrina não facilita. Então, por exemplo, você pode pegar um livro sobre precedentes que começa a falar que o que vincula é a ratio, e etc., etc., e não menciona a tese. E o que faz a gente quebrar a cabeça todos os dias? São as tais teses. E, de repente, o advogado que não tem contato com uma doutrina mais clara fica achando que a ratio é igual à tese. Então, a minha breve exposição terá por objetivo justamente explicar para vocês, com um ou dois exemplos, a diferença. Na verdade, 2 exemplos, né? O que é a ratio, afinal de contas? A ratio decidente, ou, como dizem os americanos, a holding, o core, como dizem os ingleses, core de core, coração, né? Na verdade, a ratio é a essência da estrutura do raciocínio jurídico que dá suporte, que é a base da decisão. É o cerne, é o coração, né? Então, vocês podem até pensar, então por que eu não posso dizer que a ratio é a fundamentação? Não, a ratio não é a fundamentação. A ratio ela é mais abstrata que a fundamentação. O enunciado da ratio é mais generalizável do que a fundamentação, porque a fundamentação é a razão ligada àquele caso concreto. Vou dar um exemplo real, né? Uma tese do Supremo. Os músicos, o caso era a discussão se os músicos precisavam pagar uma anuidade para algum órgão de classe no qual eles seriam inscritos para poder exercer a sua profissão. E a decisão foi assim. Os músicos não podem ser compelidos a se filiar a órgão de classe e a pagar uma anuidade para exercer a sua profissão, né? Então, eles disseram que não, que exigir isso dos músicos seria inconstitucional. Qual é o fundamento? O fundamento é a liberdade de expressão é garantia constitucional. Portanto, não se pode exigir de alguém que se inscreva num órgão de classe e pague anuidade para exercer essa liberdade de expressão como músico. Vejam, a fundamentação ela é rente àquele caso. Qual é a ratio? A ratio poderia ser, por exemplo, né? Porque saber a ratio nem sempre é tão fácil. Mas digamos que a ratio pudesse ser o seguinte: garantias constitucionais não podem ter seu exercício vinculado a ônus financeiros. Então vejam como a ratio ela é, de fato, verbalizada de uma maneira mais abrangente, né? O fundamento é do caso, é grudado no caso. A ratio é generalizável, né? Eu posso aplicar essa ratio para bailarinos, para pintores, né? Então, vejam que interessante. Qual é a importância da ratio? A ratio é importante quando eu penso em aplicar um precedente num caso que não é igual. Porque o bailarino é o bailarino e o músico é o músico. Ele é um caso análogo, né? Então, um precedente, quando se aplica assim, através desse processo, digamos, refinado, né, de se encontrar a ratio de um precedente, etc., etc., ele gera um direito mais coerente, ele gera um direito mais coeso, ele dá mais trabalho, você precisa ler o acórdão para saber a ratio. Não adianta você pegar a tese, porque o que diz a tese? A tese diz o seguinte: os músicos não podem ser compelidos a se filiar a órgãos de classe e pagar uma anuidade para exercer a profissão. Ai, que bom essa tese, eu vou aplicar para mim, eu sou advogada, também não vou pagar o AB. Pode? Não, eu não sei a ratio do acórdão, eu não li a ratio, eu não sei nem o fundamento, né?
perigo das teses. Esse é o perigo das teses, né? Os magistrados quererem, animadíssimos, achar que eles vão resolver o problema do excesso de trabalho deles aplicando tese, né? E não é assim, porque às vezes, quando o caso não é idêntico, a tese não resolve. Tem que ler o acórdão, tem que procurar a ratio. Bom, então, na verdade, o certo, o correto, né? E isso a doutrina é praticamente unânime, eu conheço 2 autores que dizem o contrário, todos os outros dizem isso, que quem encontra a ratio é o juiz que vai julgar o segundo processo. Então, ele vê o caso do bailarino e ele fala, que interessante, tem um acórdão dos músicos, deixa eu ler, para ver qual é a ratio e ver se eu aplico esse precedente ao caso dos bailarinos, né? Então, os juízes, nessa medida, não perderam a liberdade, porque eles interpretam o precedente, assim como eles interpretam a lei, né? Agora, as teses. As teses têm sido redigidas de várias formas. E o importante e o interessante de a gente perceber é que essa necessidade de se redigirem teses, ela, na verdade, é fruto de um vício dos operadores do direito dos países de civil law. Porque a gente é viciado em enunciados. Os juízes também, né? Durante muito tempo, os princípios eram meio desprezados, porque os princípios, muitos deles não eram escritos. Hoje, praticamente, estão todos, tem todos uma fórmula que está na Constituição e algumas leis, mas a gente precisa disso. Tem um autor italiano que trata desse tema, eu acho muito interessante o trabalho dele. Então, ele fala na Alemanha, que tem lá um tipo de uma súmula, né? As máximas, né, da Corte de Cassação italiana, a mesma coisa. Na França tem um fenômeno parecido, né? Em vez deles ficarem procurando, não, é um resuminho, né? Isso dá mais segurança para nós, porque nós crescemos, né? E começamos a trabalhar e sempre tivemos, assim, envolvidos com um sistema em que o juiz decidia com base num enunciado, que é a lei. E agora? Eu vou ter que decidir com base em precedente? Não se preocupe, a gente vai fazer uma tesezinha também. Só que, às vezes, o precedente não cabe na tese, né? E a tese, como eu disse para vocês, só tem, de fato, uma função de tornar mais eficiente o sistema de precedentes quando se trata de um caso idêntico. Quando se trata, por exemplo, de se discutir a validade de uma determinada cláusula que consta de um contrato bancário. Igual no contrato do Bradesco, no contrato do Unibanco, Itaú, no contrato de todos os bancos. É idêntico. Aí eu nem preciso me preocupar com a ratio, porque a tese resolve, né? E aí sim o nosso sistema de precedentes vai servir para minimizar a sobrecarga de trabalho dos juízes, do judiciário de modo geral, né? Bom, isso. Agora, então essa pergunta que se faz, o que vincula, afinal, dos precedentes? É a tese ou é a ratio? No fundo, ela levanta um falso problema. Esse problema não existe, porque quando você está aplicando a tese, você está aplicando a ratio também, né? Só que você não precisa perder tempo procurando a ratio, porque se o caso é idêntico, a tese se encaixa como um Lego. Eu me lembro uma vez, me lembrei disso agora, pode falar, está dando tempo aqui. Eu fui explicar isso para a ministra Nancy, que não tem filhos, ela não é casada. Então, eu expliquei para ela, falei, olha, ministra, não era exatamente isso, mas eu falei assim, essa imagem, né? É como se fosse um Lego, né? A tese se encaixa, é sempre a mesma, não tem muito assim, não é um quebra-cabeça, que tem criatividade, que tem uma pontinha, que você pode fazer uma cidadinha, não. É um Lego, tem um buraco, tem um pino, é aquilo ali, não tem muito o que discutir, quando se trata da vinculação pela tese, né? E a senhora sabe, né, ministro, o que é Lego? Ela falou, sei, é aquele negócio que você segura na mão e aí tem uma cordinha com uma bola e um pino e você fica... Falei, não. Isso é bilboquê, isso é dificílimo. Eu lembro que as meninas sempre machucam a mão. E, gente, acabou com a minha imagem do Lego. Destruiu, porque eu quis mostrar como era fácil a aplicação de tese. O bilboquê é uma coisa horrorosa. Eu me lembro as meninas no meu colégio, elas viviam com a mão roxa. Porque elas faziam assim e a bola não caía no pino, caía na mão. Pronto. Então, não é isso. É o Lego, mas aqui todo mundo sabe o que é Lego, né? Bom, então, imaginem o seguinte, né? Como é que eu disse para vocês? Para terminar aqui, estou realmente chegando na conclusão. E vou dar mais um exemplo. A tese diz respeito só a casos idênticos, que não apresentam peculiaridades. Então, por exemplo, vou dar só mais um exemplo, que é bom. Um processo que discuta a respeito da possibilidade de se cobrar matrícula em universidade pública. É um caso que a doutrina chama de binário.
Ou pode ou não pode. Não tem, depende. Mas o aluno é idoso, mas o aluno é negro, mas o aluno entrou por cota. Pode ou não pode cobrar matrícula em universidade? Não tem peculiaridade. Esse é um caso bom para a tese. Não pode cobrar matrícula em universidade pública. Aí chega para o juiz um outro caso, em que se discute se pode cobrar por uma taxa por expedição de diploma. Ele pode aplicar a tese? Não pode. A tese só diz respeito ao problema da matrícula. Mas ele pode ler o acórdão e pode encontrar a rácio. Então, ele vai encontrar lá. Em que consiste a garantia da gratuidade do ensino, a promessa da gratuidade do ensino? Consiste em fornecer para o aluno todos os elementos de que ele precisa para exercer uma profissão. Então, é claro que taxa de expedição de diploma não pode cobrar. Mas, curso de especialização pode? É discutível. E aí é que entra, né, o juiz interpretando o acórdão que serviu de base para aquela decisão. Né? A decisão da expedição de taxa de expedição de diploma, mas não da decisão do curso. Essa ele vai pensar. Bom, então, esses casos que apresentam peculiaridades, e eu vou citar um exemplo em seguida, são casos que nunca poderiam ser decididos com base numa tese. Na verdade, de rigor, na minha opinião, nem se deveria fixar tese, porque hoje existe uma corrida para a elaboração de tese. Tem tese em tudo. Né? Tese em recurso extraordinário julgado em regime de repercussão geral. Não é repetitivo, é entre A e B. É um caso. Faz uma tese. Não tem que fazer. Tese tem que fazer para repetitivo, para IRDR, né? Que são instrumentos cujo objetivo é fazer nascer uma solução que decida de uma forma X ou Y, casos que são absolutamente idênticos. Imaginem a seguinte situação, a seguinte tese. É do Estado a responsabilidade por morte de preso dentro do estabelecimento carcerário. Não, o preso morreu, tá, vamos aplicar a tese. Como assim, gente? É óbvio que não pode ser assim. Porque, nesse caso, isso não é um caso binário. Ou é do Estado ou não é do Estado. Depende do que aconteceu. Tem que ler o acórdão. Né? Então, a gente vai ler o acórdão e a gente vai ver que foi um caso de suicídio. Porque será que essa tese se aplica para a circunstância de ele estar, por exemplo, fugindo? Dele estar ameaçando com uma navalha um carcereiro? Dele estar no meio de um motim? Não sei, né? Não é uma tese em que se resolve se uma cláusula contratual de um contrato bancário é nula ou não é nula. Né? Então, por exemplo, esse precedente, que trata de um caso de suicídio, poderia, no meu entender, se a gente for fuçar lá na rácio dele, se aplicar ao caso de um presidiário que morre envenenado pela comida na prisão. Porque é negligência. A rácio é negligência. Deixaram o preso se suicidar. Fizeram uma comida com elementos estragados e o preso morreu, né, porque morreu envenenado por aquela comida. Enfim, para terminar, de verdade agora, esse admirável mundo novo, né, que é o mundo dos precedentes, que é o mundo da rácio, que é o mundo das teses, né, dos overruling, né, nem precisaria falar essas palavras em inglês, porque nós temos o equivalente em português, superação de precedentes, né, distinguishing. Por que dizer distinguishing? Todas essas palavras são mais uma maneira de a doutrina tornar o assunto, assim, dar uma certa nobreza para o assunto e afasta as pessoas que precisam aprender, né, precisam saber como é que esse sistema funciona, né? Então, o tema é, de fato, complexo, é fascinante, e nós precisamos, como ele é difícil, de certo modo, domar esta fera, né? Porque, na minha opinião, essa fera, né, é integrada por instrumentos que são capazes de gerar um país com mais segurança jurídica, com mais previsibilidade, né, com mais tranquilidade social, enfim, um país melhor para os nossos netos, para os nossos filhos e, quem sabe, para a gente mesmo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bem, professora Tereza. Sem dúvida, o tema da rácio é um dos mais complexos, se não o mais complexo, né, quando a gente trata do precedente judicial. Né? E eu lembro de uma passagem de um professor inglês, que você conhece muito bem, que é o Neil Duxbury. E ele dizia, olha, para que vocês tenham ideia, quer dizer, do nível da complexidade, nós aqui no direito anglo-saxão, nós discutimos isso há mais ou menos 7 séculos, né? E nós não chegamos ainda a um consenso. E nós temos aí, ainda aqui o complicador, que é justamente a tese, né, que é fixada
pelos tribunais superiores, é um facilitador, mas no fundo ele acaba obscurecendo, então, essa questão da ratio, né, nesse nosso sistema de precedentes à brasileira, né, Tereza, que acho que essa é uma expressão também que você gosta de usar, né, nos seus textos. Bom, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao nosso professor José Rogério Cruz Tucci. É uma honra, professor. O professor Tucci é professor titular da Faculdade de Direito da USP, nos cursos de graduação e pós-graduação. Ele é livre-docente também pela Faculdade de Direito da USP. Ele é doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Roma, mestre pela Faculdade de Direito da USP, é autor de inúmeros livros, vários deles seminais, como, por exemplo, o do Precedente Judicial, de 2004, quer dizer, as inquietações do professor já remontam àquela época, e vários artigos científicos. Eu gosto muito das pílulas que o professor nos dá, por exemplo, no Conjur, né, o último que eu li foi sobre os honorários, etc. Então, são fantásticas. A favor do povo. Que bacana. E é um advogado militantíssimo, de primeiríssima grandeza, então é um privilégio para todos nós poder ouvi-lo, professor. Fique à vontade, tenha bondade. Eu estou sem papel, porque ao contrário de você, eu não consigo, pela irreverência, seguir o que está no texto. Então, eu já perdi também a esperança. Perdi a esperança Olha, eu quero dizer inicialmente que é uma satisfação redobrada. Eu tive o privilégio de ter vindo, não durante a pandemia, mas acho que nas duas anteriores conferências estaduais da OAB, sempre com uma acolhida excepcional. Agradeço ao OAB, na pessoa do Dr. Evaristo Galvão, e a minha alegria é duplicada por estar dividindo um painel com a minha antiga e querida amiga, professora Tereza Arruda Alvim. Eu tenho, sem combinar, assim, nas conversas, nas participações, eventos, nós combinamos muito. Isso que ela falou no final, eu digo que é mais chique você falar distinguish, né? Falar overruling, em vez de falar superação, ou por que nós não falamos cotejo, né? É muito mais do que ficar falando distinguish. E hoje está lá na jurisprudência, eu vejo os magistrados colocando distinguish. Bom, eu vou tentar respeitar o tempo em homenagem a vocês e em homenagem ao próximo painel. Por isso que eu lhe perguntei, Evaristo, se ia ter outro painel, que é um conforto para mim, porque senão nós ia embora. Eu respeito só a sustentação oral, o tempo da sustentação oral por motivos óbvios, mas quando estou falando na Escola da Magistratura, nós temos um evento também, por coincidência, junto na Escola da Magistratura, daí eu deixo o juiz sofrer um pouco, porque aí não tem campainha, não tem nada, é minha hora de vingança, né? Hora de vingança. Mas é uma satisfação, eu estava dizendo, de também estar presente na convenção da OAB. Eu, como advogado militante, eu digo que se eu tivesse que fazer outro curso, eu faria de novo o direito, para ver se aprenderia mais ainda. E, especialmente, no que diz respeito à deontologia jurídica, que falta muito hoje a deontologia, né? Aquela cordialidade do passado. Eu sou mais velho, eu via, quer dizer, como um desembargador te atendia, como um colega que ia pedir um adiamento, ligava, procurava o telefone, ainda que ele fosse de outro município ou de outro estado, você ligava, dizendo, olha, eu vou pedir adiamento, então em consideração o colega. Hoje, lamentavelmente, não há cadeira de deontologia. Eu fui diretor da faculdade do Largo de São Francisco, consegui colocar uma cadeira opcional de 6 meses, interdepartamental, para cada professor, advogado também, explicar, contar um pouco da história dele como profissional e como nós devemos tratar os colegas, os magistrados. Hoje eu vejo em São Paulo jovens advogados fazendo sustentação oral, que já banalizou, como embargos de declaração. A sustentação oral hoje é banalizada, pelo menos no Tribunal de Justiça de São Paulo. O advogado fala sentado, com a mão na boca, chama o desembargador de você. E isso irrita muito, porque desprestigia a classe nossa. Não é que tem que ter um tratamento de reverência, mas a educação, né? Quer dizer, a deontologia, esse princípio deontológico. Eu tenho que falar sobre outro, me lembrei que falar sobre outro assunto. E falar sobre segurança jurídica é uma ousadia de quem fez o programa, porque segurança jurídica é no Estado democrático.
É um tema, e a professora Didi, com a acuidade, a professora Tereza, com a acuidade, bem colocou, quer dizer, são várias as perspectivas, até uma polissemia aí na expressão, diante dos ângulos das áreas de direito, não é? Mas segurança jurídica, do ponto de vista do processo judicial ou da atividade contenciosa que resulta na tutela jurisdicional para a sociedade, eu quero dizer que é um conceito interessante isso, a sensibilidade humana, é um conceito muito antigo. A coisa julgada é um instituto, uma pedra de toque da jurisdição, e, a rigor, ela vem do direito romano. Quer dizer, os romanos, no período clássico, entendiam que se amolar uma pessoa 2 vezes não era possível. Então, a exceção de coisa julgada, exceptio rei iudicata, vem do direito romano. Estou contando isso não para dizer apenas para encher linguiça, mas para dizer que realmente deixa a gente perplexo de ver. E mais ainda, a expressão do jurista Papiniano, res iudicata res iudicata pro veritate accipitor, é romano, quer dizer, o que foi julgado é verdade. Ainda que possa ser injusta a decisão, mas não se discute mais, tolliter quest. Bom, muito bem, e esse conceito vem, não é, eu cheguei a ler que a coisa julgada é um fenômeno da Revolução Francesa, como garantia e tal. Não, vem do passado. Quando houve a redescoberta das fontes romanas, no século XIII, um dos mais famosos juristas da Universidade de Bolonha, Sigismundo Scacha, ele escreveu o Tratado da Sentença e da Coisa Julgada. É um belíssimo livro que eu cheguei a ver uma edição do século XVI, naturalmente depois da descoberta da imprensa, na Universidade de Roma, e eu fui checar lá a página famosa. Tirei até, hoje eu já tirei não tinha celular na época, eu tirei uma foto escondida lá, porque era um livro do fundo antigo, que não podia tirar a foto, mas para deleite meu. É a passagem em que esse jurista fala, mostrando bem o conceito de segurança jurídica, mas falando da coisa julgada, que a coisa julgada faz do branco ao negro, do quadrado ao redondo, da água ao vinho, até de tanto ler lá, eu acabei decorando res iudicata facit, de albo nigro, de quadratis rotondes e de aqua vini. Quer dizer, mostra bem o que é isto, essa questão da verdade intrínseca ao processo. E, com o tempo, a coisa julgada virou um dogma, está lá no inciso 36 do artigo 5º, ao lado do direito adquirido, todos nós sabemos. Mas o fenômeno da coisa julgada é intersubjetivo. Por um lado, assegura ou traz a segurança jurídica para os litigantes. É bem verdade que você tem ação coletiva hoje, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, mas, de qualquer modo, contraposto no universo maior são os precedentes judiciais. E os precedentes judiciais sempre existiram. Mas, como a professora Tereza disse, é que no momento, com o ativismo judicial, a relevância do STJ, depois, com o tempo de vigência da Constituição e da Constituição Federal, que faz aniversário agora, os 35 anos, e durante os 15, 20 primeiros anos da criação do STJ, o STJ, por isso que chama Tribunal da Cidadania, apesar da demora do processo, chama lá no STJ, é o Tribunal da Sociedade. Quer dizer, hoje, quando eu fiz a faculdade, tinha lá uma questão de direito de família, uma questão de direito das obrigações. De família, eu ia no livro do professor Washington de Barros Monteiro. De obrigações, eu ia no contratuário, no Orlando Gomes e tal. Quer dizer, era um método dedutivo, não é? Hoje, a primeira coisa que eu consulto é o site do STJ, para ver a tendência pretoriana, que acaba sendo de relevância. O precedente hoje, ele tem também esse aspecto de orientação. E, como a professora lembrou, fazendo a citação do
eminente e saudoso professor Galeno Lacerda, com quem eu tive a honra de participar de uma banca no Rio Grande do Sul, um homem encantador por vários aspectos. E o fato é que a jurisprudência, ela mesmo disse, e eu estou enfatizando, é fruto do diálogo constante entre a advocacia, sem querer tirar o brilho dos tribunais, não é isso que nós estamos falando, que é prerrogativa do advogado, mas é do diálogo constante. As teses são levadas pelos advogados e aí os tribunais é que, se debruçando ali, vão polindo, no exame do caso concreto, então, vão estabelecendo exatamente o que a professora Tereza disse, seja para traçar rastro decidente, o coração da decisão, e a tese que acaba sendo objetiva e que tem um espectro muito maior do que a coisa julgada intramuros nas relações intersubjetivas. Mas o fato é que hoje há um desserviço da doutrina, porque há uma produção de livros sobre... quer dizer, não é que... Como é que nós vamos consertar isso? Não, isso faz parte. Os cursos de direito são muitos interessados no campo do direito processual, isso é muito bom. Mas há e cada um, por não existir ainda uma teoria geral do precedente judicial, as pessoas trocam, confundem súmula com precedente, com jurisprudência, são coisas, são conceitos, quer dizer, todos esses conceitos, tudo isso é produção dos tribunais, quer dizer, tem uma mesma gênese, mas cada uma desse tipo de decisão tem uma finalidade diferente. Por exemplo, você não pode fazer como sinônimo aplicar jurisprudência como precedente, como súmula vinculante. Então, realmente há um desentendimento, uma falta de uma teoria geral, eu diria, do precedente judicial. E a gente tem contribuído, na medida do possível, para também aperfeiçoar esse entendimento, não como dono da verdade, mas mostrando, pelo menos, com bom senso, um determinado caminho. Quando se fala em precedente judicial, a rigor, nós estamos falando numa decisão uma decisão colegiada de tribunal superior, mas não necessariamente de tribunais estaduais, de tribunais regionais, federais, mas ele, quando nasce com uma determinada tese, um precedente mais robusto, porque toda decisão colegiada, eu até diria monocrática, mas toda decisão potencia um precedente. Quer dizer, como dizia muito bem, como sempre, que tinha um cuidado com as palavras do professor Barbosa Moreira, só pode ser um precedente se tiver uma questão análoga depois, porque pode ser que tenha uma decisão que jamais vai encontrar uma causa análoga e, portanto, não vai ser precedente de nada. Quer dizer, o precedente pressupõe uma decisão posterior análoga para que possa ser feito um confronto e para aplicá-lo ou não. Tá? Então, uma decisão potencia um precedente judicial. E quando realmente é traçada uma tese, a professora, num artigo, a Tereza, num artigo recente sobre rastro e tese, ela coloca muito bem isso. Não é qualquer decisão é um precedente, porque às vezes é uma decisão ainda que de mérito, não traz uma tese nenhuma, é o lugar comum, repete o artigo da lei e tal. Mas não é que é mais importante uma ou outra, mas há decisões que encerram, porque é extraída da rastro decidente, uma tese mesmo. E essas decisões hoje, com maior potência, são aquelas do Supremo e também do Superior Tribunal de Justiça. Nem por isso, eu repito, as decisões dos tribunais estaduais deixam de ser precedente para uma determinada situação análoga.
E esse conselho valioso da professora Tereza Arruda Alvim, de que o profissional deve ler o acórdão, é absolutamente perfeito, mas também o profissional não pode, e por isso mesmo o profissional não pode se ater à ementa. No meu escritório, por exemplo, é proibido citar a ementa em petição, porque isso mostra uma preguiça de quem está fazendo uma petição. A ementa é estéril. A ementa serve, é um indício do que está, nem sempre ela é fiel ao acórdão. A ementa, muitas vezes, nem se exige, do ponto de vista legal, que a ementa seja feita pelo redator, pelo magistrado redator do acórdão, não é? Então, não confie muito na ementa. Eu acho que o advogado, quer dizer, tem que, não só para a consciência dele, mas como dever profissional, de ler mesmo o acórdão, que é um aprendizado, sempre é um aprendizado, para aplicar como precedente numa petição ou não, porque às vezes se descarta, não é? Se descarta. Às vezes nós achamos que aquilo pode servir e nos decepcionamos que aquela decisão, a rigor, não se encaixa como Lego, ou como Biboquet também, que foi muito radical com a professora. Então vai ver que o Lego é mais, se encaixa de uma forma mais soft, e o Biboquet de uma forma mais dura, mais hard. Bom, então parece que examinando, nós falamos aqui, muito bom falar da jurisprudência, faz uma análise da jurisprudência. O problema não é esse, o problema é da alteração abrupta do precedente. Essa que é a verdadeira questão. Porque se não houvesse essa contramarcha dos tribunais, metade dos problemas, eu acho que estariam mais da metade dos problemas resolvidos. O problema é que ninguém se entende, não é? Quer dizer, hoje, com o número de 50 e tantos tribunais, uma coisa é se falar de nomofilacia, ou seja, de interpretação e aplicação uniforme do direito, na Itália, que tem 5 cortes de cassação, na França, que são 9, quer dizer, do que aqui no Brasil. É muito difícil isso, é humanamente impossível. A comunicação, hoje que tem aqueles núcleos, de uns anos para cá, na tentativa, eu uma vez estava despachando com o desembargador, ele falou, mas não tem. Eu falei, tem desembargador, aqui já tem um precedente que tem eficácia vinculante, porque é do Supremo em julgamento objetivo, não é? E isso bem demonstra, certo que ele não era dos mais estudiosos, mas bem demonstra que a comunicação é fundamental para se ter uma aplicação, uma interpretação e uma aplicação uniforme do direito. Então, quando nós vamos estudar, eu não sou especialista, mas tem uma cadeira lá na pós-graduação sobre análise econômica do processo. Quer dizer, o custo social nós não estamos falando da mudança da lei, porque a lei tem um regramento de direito intertemporal próprio, que traz segurança jurídica. Desde o livro do Paul Roubier, na França, que é a obra clássica sobre direito intertemporal, ele não enfrenta lá a retroatividade do precedente judicial. O Gaba, que escreveu na Itália, mais antigo o livro, mas é o clássico italiano sobre direito, não enfrenta a retroatividade do precedente judicial. Quer dizer, nós temos mais segurança, o texto legal, que tem uma regra própria de direito intertemporal, porque toda essa questão é de direito intertemporal, é a cronologia, é o tempo. Agora, o precedente que não tem esse regramento, porque não se aplica a modulação, que eu vou falar em seguida, então traz uma insegurança e, com isso, do ponto de vista do custo social, do custo financeiro, nós sabemos que as grandes corporações internacionais, do ponto de vista jurídico, quando vão
investir em outro país, vem atinente ao custo do processo, a duração e exatamente o sistema legal de retroatividade e tal. Esse não é tão, da lei não é tão problemático, porque só no direito penal que a lei é um princípio clássico, a lei mais benéfica retroage. Mas nos outros campos do direito, não. Inclusive no direito tributário, não tem essa retroagem. Mas o precedente retroage. O precedente retroage. E o legislador dá para o tribunal uma técnica excepcional, que é da especialidade da professora Tereza, que é a modulação. A modulação nada mais é do que estabelecer um regime de direito intertemporal para a vigência do precedente. Vejo que isso é uma regra excepcional. Agora, veja, nós advogados que trabalhamos no contencioso, nós sabemos que tem uma linha de uma tese do Superior Tribunal de Justiça de que não cabe honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que não está no rol do artigo 85. Bom, muito bem. Há 3 semanas atrás, por isso estava lá do artigo que o doutor Evaristo falou, há 3 semanas atrás, a terceira turma do STJ, refletindo melhor, bom, mas é uma ação autônoma, que tem defesa, parte constitucional, então tem que caber honorários. Aí eu invoco o Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia que a alteração de uma lei ou de uma regra pretoriana derruba uma biblioteca. Derruba uma biblioteca. Até aí, ótimo. É só modular. Eu não entendo a razão pela qual a turma que julga... Bom, agora nós mudamos o pensamento, a votação não foi unânime, ficou vencida a ministra Nancy Andrighi, e eu, examinando o voto dela, achei que, no meu modo de ver, ela que está correta, uma vez que ela diz, não houve nenhuma alteração para nós mudarmos, e a alteração decorre da evolução social. Por isso que o advogado, nesse diálogo constante, leva a tese mostrando, basta quem... há muitos jovens aqui, mas a evolução, desde o concubinato até a união estável, e até ser incorporada no Código Civil, um arco temporal mostrando a evolução da jurisprudência de acordo com a evolução da sociedade. A alteração social vem antes da mudança de mentalidade dos julgadores. Quando, sem motivo algum, vai no achômetro, eu acho que a nossa decisão não estava boa, vamos mudar, o mal social que isso acarreta, a insegurança jurídica que traz, é absolutamente terrível. E o primeiro, o primeiro escudo que cai é o do advogado, porque o advogado é negligente. Como é que você disse que, nesse caso, eu não ia pagar honorário? Bom, mas é que o tribunal mudou lá e tal e tal. A forma mais fácil, mais digna e mais justa é estabelecer esse acórdão, vale daqui para frente. A eficácia, veja como é um problema de direito intertemporal, de eficácia aí da decisão. Modula. O preço a pagar é muito menor do que a falta de boa-fé. Quando o código traz, o código anterior e o código atual, lá no artigo 17, traz a boa-fé, o princípio da boa-fé traz no início, no artigo 3º, se eu não me engano, né? Que as partes têm que têm que atuar como imbuídas de boa-fé, mas essa boa-fé é para todos os protagonistas do processo. O órgão estatal também tem que agir com boa-fé. Quando se estuda a cooperação, o princípio da cooperação, que está no nosso código hoje, também um dos protagonistas é o juiz.
e o juiz tem que colaborar com as partes no sentido do diálogo, dizer, olha, essa audiência está conveniente para ambos, e não impor de uma forma arbitrária. Ora, se é assim, quer dizer, o judiciário não pode agir de uma forma ímproba, agir com má fé, trazendo surpresa para os litigantes. E essa surpresa, como eu disse, tem o advogado como alvo certeiro. Não é? É muito triste. Nós vemos que o tribunal tem condição, tem ciência de que ele pode minimizar essa brusca alteração do entendimento jurisprudencial e nos deixa num limbo terrível. Porque eu dei o menor exemplo, dei a menor situação de do cliente cobrar, mas tem reflexos econômicos, tem uma expectativa de previsibilidade, de segurança jurídica. Quer dizer, isso é para todos. A pior coisa que tem é um cidadão incentivado por um outro que ganhou a causa, isso ninguém entende. E a dele, julgada mais ou menos na mesma época, mas em momento posterior, com alteração jurisprudencial, ele perde a demanda. Quer dizer, sob a égide da mesma lei. Isso é absolutamente terrível, não é? E aí, eu sei que o tempo está terminando, entre os temas para serem abordados, ainda eu quero aludir às alterações, aos temas que foram fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, o número 881 e 885, pelo Supremo Tribunal Federal. E isso abalou, sobretudo no mundo de direito tributário. Olha, houve só congressos que ainda não sobre isso, mas seminário, mesa redonda, palestras, escritos no Migalhas, no Conjuro, em cima da hora ali. Primeira coisa, os acordos não foram ainda, nos 2 recursos extraordinários julgados, não foram publicados ainda. Como é que você pode já, de cara, ficar criticando? E mais ainda, conversando na casa de um amigo comum com o ministro Alexandre, ele falou, veja o enunciado do artigo 885, que respeita a irretroatividade. No fim está lá, respeitada a irretroatividade. Ora, se está respeitada a irretroatividade, significa que há aí uma modulação. Só que o grande problema é que o tema 881 invade a coisa julgada daquelas pessoas que no passado não pagaram o tributo e entraram com uma ação declaratória de inexigibilidade do tributo. Isso é a coisa mais triste que pode ter. Por isso eu comecei com a coisa julgada e estou terminando com a coisa julgada. Lá atrás entraram, recurso, foi e tal, exauriram a jurisdição e aí se sagraram vencedores. Não deve nada. Passa o tempo, o Supremo, num procedimento sob o regime repetitivo, acaba, então, fixando uma nova interpretação e passa a aplicar diferente aquela questão. Ora, como é que nós podemos explicar aqui, agora estou falando do ponto de vista jurídico, que essa decisão acaba tornando ineficaz a coisa julgada, cujo mesmo tribunal declarou que o imposto era indevido. Quer dizer, isso não, eu como advogado tenho dificuldade, como professor de processo, mais ainda. Acho que a dificuldade como advogado é pior ainda, porque é uma coisa que não entra na cabeça. Quer dizer, está lá na Constituição, no artigo 5º, inciso 36, respeito à coisa julgada e ao direito adquirido. Não, a decisão retroage. Estou falando do tema 881, 885 está modulado, são temas paralelos, mas foram julgados na mesma sentada, e o relator foi o ministro Edson Fachin. Foi uma discussão árdua lá, eu me lembro, de alguns votos, o voto da Carmen Lúcia, sobretudo, que dizia, como é que nós vamos explicar isso? Não tem explicação nem entre nós. Então, é por esta razão que esse protagonismo
que o doutor Evaristo falou no início, deixa um pouco perplexo, porque acaba havendo uma invasão indevida e ao arrepio das normas legais dentro de um Estado de Direito. Quer dizer, é algo assim inadmissível e do dia para a noite, ex-abrupto, atingindo um sem número de pessoas. Porque se isso vingar, eles vão cobrar tributo desde a época que esse tributo foi indevido e vem o ministro, hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, fala, não, mas quem quis jogar, como quis jogar? Como se fosse uma roleta, a pessoa contratou advogado, entrou em juízo, ganhou a demanda. É o fim da picada isso, a expressão é essa, é o fim da picada. Modula daqui para frente, respeita a coisa julgada, o direito adquirido. Bom, enfim, nós estamos num momento, e eu termino com as palavras da professora Tereza, um momento de muita perplexidade, um momento que exige mesmo uma atenção maior. Estamos aí com a reforma agora do Código Civil, que certamente implicará demora de algum tempo, porque também, sobretudo no livro de Direito de Família, e de direito das sucessões, tendo em vista as alterações já sociais, as exigências sociais do Código, que não é tão moço assim, tão novo assim. Lá se vão mais de 20 anos, né? E acho interessante, talvez, não de um código novo, mas de algumas leis extravagantes que pudessem ser incorporadas, causa menos, eu diria, perplexidade na sociedade. Enfim, toda essa temática, veja, nós viemos falar de um tema dentro dessa temática de precedente judicial incorporada à segurança jurídica. Nós abordamos ela e eu, cada um sob perspectiva diferente, dentro de um quadro que eu diria não tão amplo. Imaginem só se nós fôssemos falar sobre precedente judicial, sobre segurança jurídica e atividade jurisdicional, nós ficaríamos aqui podendo dar um curso de vários meses. Eu agradeço o convite, agradeço muito a atenção dos senhores e vamos em frente aí tentando aperfeiçoar a interpretação e aplicação do direito, mas isso com a colaboração de todos nós, que somos intérpretes também dos textos legais. Obrigado pela atenção. Professor Tucci, muito obrigado, parabéns pela excelência da sua palestra, pela clareza, pela consistência. Antes de encerrar, eu gostaria apenas de registrar aos nossos professores que a nossa conferência aqui ela é muito inspirada na Conferência da Advocacia de 1978, que foi uma conferência que aconteceu em Curitiba, uma conferência emblemática, né, pelo que lá se estabeleceu e também pelo momento que o nosso país vivia, né? E, então, não só Galeno, como também o tema Galeno, Ovidio, Barbosa e o tema segurança jurídica, fundamentação das decisões judiciais no Estado Democrático de Direito, e falar em Estado Democrático naquela época era mais do que uma provocação da OAB, né, coube ao professor Barbosa Moreira, né? Então, nós na organização, e a professora Marion é a protagonista disso, nós procuramos nomes, né, que pudessem, do mesmo quilate, e que pudessem, né, marcar a nossa conferência, o nosso evento, e eu não tenho dúvida de que nós conseguimos. E também quero, mais uma vez, parabenizar a OAB, na pessoa da nossa presidente Marilena Winter, né, pela excelência do evento, um recorde absoluto de inscritos, né, presidente Marilena. Então, de fato, é uma conferência magnífica. Agradecer a todos vocês pela presença, pela atenção, e declaro encerrado, então, o nosso painel. Muito obrigado. Temos aqui, então, uma lembrança. Temos aqui, então, na professora Tereza, uma lembrança aqui, Tereza. Deixa eu passar suas mãos. Acho que podemos fazer uma foto, né? Marilena, você faria uma foto conosco aqui, quer dizer, para... E também ao professor Tucci. It's okay, I got lost. I'm no way, but I'm a supergirl.
alright. I got home late last night, but I'm a supergirl, and supergirls just fly. Obrigada pela participação, os doutores, a doutora.